dia, meu povo de samba e família. Mais um podcast Samba de Raiz. Eu, Luiz Cláudio Coelho. Hoje eu estou com um convidado internacionalmente falando. Meu irmão, meu compadre Andrezão. Porra, obrigado, meu irmão. E aí, Coelho? Obrigado Tranquilo? aí pela presença. Obrigado Você também é um você, cara pô. que a gente chama e vai, tá comigo aí sempre. A gente vem de longas datas, né, meu parceiro? Muito tempo, irmão, muito tempo. Então, Andrezão, conta um pouquinho nossa história. Como que é o Andrezão? Como que chegou o samba nesse coração grandão? Fala aí. Samba, né, Coelho? A metade dessa história aí, a gente caminhou junto. Aliás, um pouco mais dessa história aí, a gente caminhou junto, né, irmão? Onde a gente se encontrou no Cacique. Mas eu, Andrezão, André Dias Vieira da Gama, nascido em Del Castilho, com muita honra. Tive a sorte, não, né? O destino me colocou num apartamento no que o apartamento de cima era do Sereno, Jorge Chapéu de Couro, Dona Chiquita. Então, naquele mesmo ano ali, estava nascendo eu e o André, né? Meu compadre André, filho do Sereno. A gente era os dois Andrés do prédio, em Del Castilho. E do prédio do lado, era a família do Zeca Pagodinho, família do seu Gessé. Sim. Meco, Bebel, Icéia, Doralita, todo mundo viu nascer. Meus pais, né, eram amigos de infância, foram amigos de infância daquela família, do Zeca e do Sereno. Então todo mundo já caminhava para o Cacique de Ramos, mas todo mundo ali era de samba. Então os meus tios, meu pai, tinha barraca na porta do Botequim do Império, né? E meu outro tio Celso, mestre de capoeira, foi mestre de capoeira do Zeca, foi mestre do Adilson Victor, também legal. fez capoeira com meu tio, que é a galera ali da Rua Nova. Então, meu primeiro contato com roda de samba, além de ir pro Cacique com meus familiares, né, induzido pela Dona Chiquita, pelo Sereno, pelo Meco, né, aquela brincadeira, o moleque ainda, foi meu primeiro contato tocando legal, foi no Pagofone. Minha família também tem a vertente ali na Rua Silva Mourão, onde eu falei aqui, o mestre Celso, mestre de capoeira mais antigo no Rio de Janeiro hoje. Então a gente estava circulando ali sempre pela João Ribeiro, Del Castilho, Pagofone, esquina ali no Dodge, Rua Honório com Silva Mourão, onde era o quintal onde a gente treinava capoeira, ficava onde eu vi o pagode, o samba pela primeira vez. Ali eu fiquei encantado, ali eu vi Juvelina, eu tava com, sei lá, eu me vi tocando, que eles deixaram eu tocar. Entendeu? Me deixaram tocar. Pô, aí era aquela parada, Marquinhos, China, PQD, Juvelina, Reinaldo, né? Cláudio Camunguelo, claro, tava ali. Negão da Abolição, Tirani, né? Falecida Tirani, a mãe do Negão também. E dessa turma toda me acolheu muito moleque ali. Quando dava espaço, a gente pegava os tantã pra tocar o pandeiro, né? Bem moleque ainda, eu não tinha nem 10 anos ainda, entendeu? O Dodge conhecia a gente desde criança, então o Pagofone era sábado, eu corria pra ali, saia de casa dos meus tios, era na esquina, era o pagode que eu tinha perto de casa. E ali eu vi meus primeiros ídolos, né? Pessoal do Fundo de Quintal, Arlindo, Marco China, Guilherme Nascimento, Serrão, PQD, Juvelino, pô, Pagofone era maravilhoso. Já pro Andrezão do Cacique, demorou uns 20 anos pra chegar, porque a gente ia no Cacique, você sabe, a gente ficava do lado de fora vendo os caras, né? Cheguei na quarta-feira ainda no Cacique e vi aquilo que era espantoso. Aí já era aquele time que vinha no Pagofone, já chegava no Cacique, já era muito mais fechado, né? O Beto Sem Braço, a Juvelina, né? Que a gente via no Pagofone também, mas no Cacique o negócio era muito sério. E assim, eu como você, a gente já estava circulando ali, mas até a gente chegar a tocar demorou muito, né? Demorou muito. Acho que tinha umas 3 filas, né, parceiro? Pô, cara, eu fui no Cacique em 86, 87, né? Até na época de quartel, que eu estava indo pro quartel, eu estudava no Senai. Só que eu fugia de casa para ir lá, né? Certo. Era às quarta-feira, também não podia ficar até muito tempo, eles ficavam até tarde. Né? Madrugada. Aí eu tinha que meter o pé para chegar em casa para dizer que eu estava por ali mesmo pela área, que não podia, era escondido. Mas eu adentrei o Cacique mesmo assim, como músico para tocar, através do Renatinho Partideiro, foi em 96. 10 anos depois, né? Isso, eu encontrei com o Renato em Madureira, negócio de verso, fui versar com ele. Eu já morava em Ramos, em 96 eu já morava em Ramos. Aí ele, pô, vai lá, Neguinho, vai lá, tu versa bem, não sei o que. Não tinha nem apelido com ele ainda.
vai lá no cacique lá, pô, a gente tá com um pagode lá, não sei o quê. Aí, pô, legal, aí fui. Eu já morava lá em Ramos mesmo. Era ele, Carlos Caetano, Ele, Caetano. Marquinho. O Marquinhos chegou depois, né? Marquinhos de Oswaldo Cruz. Marquinho de Oswaldo. Era ele, Chegou um pouco Caetano. depois. Acho que o Marquinhos tava nessa levada. É. Não lembro se o Paulo Henrique tava também. Não, o Paulo Henrique chegou depois. Eu cheguei junto com o Paulo Henrique, mais ou É? menos. É. Aí já foi em 98, 99 que eu lembro de estar chegando o Cacique. Eu tava voltando da Eu acho que foi uma parada dessa, porque esse samba do. Mas eles estavam tentando ali, ele, Carlos Isso, Caetano. sim, tava. Ele, Acho que o Rogerinho tava chegando. Rogerinho já. Família tava comigo. É, né? Foi quando ele ainda tava com aquele negócio do papel, né? Que ele colava nos postes. Colava nos postes com samba, que É, eles faziam isso. essa a gente se fala do olhar. Foi lá. Foi tudo lá. Foi o primeiro, Ah, o a primeira Vanderlei, apresentação com o Vanderlei foi lá. Foi quando a Beth foi lá, que ia lá, a Beth, aí foi a Beth que escutou, que ainda tinha essa resma Da época do fundo de quintal. A época, mas estava muito vazio. Eles tentavam voltar. vazio. Não dava ninguém. Era uma coisa A assim gente de jogava bola lá, eu, resistência. Renatinho fazia um churrasquinho lá, a gente jogava bola e tal. O Nico, que é o fotógrafo, Claro, Nico. aí fazia Sindicato, lá, é, sindicato, fazia aquele churrasquinho e tal. O Banana também às vezes ia lá, tocava, ficava lá e tal, aquela coisa toda. Mas era mais um catacata, era mais deles. Né? Era o Ronaldo, o Carlos Caetano, né, que me chamava de Dentinho, me chama de Dentinho até hoje. Não me chama de Coelho, me chama de Dentinho até hoje. E aí era essa nata de samba, foi onde eu cheguei no Cacique. Mas me conta aí, Andrezão viajou. Viajei. Aí, cara, a parada é o seguinte. Nesse momento aí que você chegou, a gente ia no Cacique, né? Eu via aquilo tudo lá, mas ficava de longe. A fila era grande, né? Muito grande. De músico. Eu falo que tinha umas 3 filas, porque tinha um fundo de quintal, aí depois tinha Belô, Visgoleba, aí depois tinha Marcelinho, tinha Mauro Braga. Era muita gente até chegar dentro daquela mesa. Então eu chego no Cacique ali em 98, isso é bem marcado para mim por causa da Copa. O Renatinho fez o mesmo convite. Acho que estava no quintal do Pagodinho também lá, que os Guleba me abriu as portas para batucar com eles lá. O Bira também me convidou direto para eu estar no Cacique. O Bira fez o convite mais incisivo porque eu cheguei nessas brincadeiras de quarta-feira, estava muito vazio. A gente dava aquele parada lá, mas não acontecia, a gente ia embora. O pessoal estava descobrindo música, na verdade, o Carlos Caetano estava... Era muita caneta, né? Muito, aí, pô... Não era, né? Era, né? Naquela época era muito. Os caras estavam preocupados, não era nem no pagode, era em produzir, era né? divulgar o trabalho. Era produzir ali dentro. É. Mas foi bom, cara, olha onde os caras estão aí hoje. E aí, meu irmão, o que aconteceu? A gente fez aquela parada que a gente participou junto, que foi a formação do Partideiro do Cacique. Nós fizemos a primeira formação. Primeira formação. Você estava na primeira Tava na primeira formação, formação. você, Paulo Henrique, aquela coisa do verso, era Serginho Procópio, né? Era eu, você, Serginho Procópio, DiCaprio, Lula Matos, Michel, rapaz. Michel tocava surdo. Paulo Henrique Mocidade. Paulo Henrique Mocidade. Serginho Procópio eu já falei. Fabiano, 7 cordas. Isso, Lá de Fabiano. Niterói. E às vezes vinha também Charles, né? Charles, 7 cordas. Charles, 7 cordas. Era Tamarineira, né, cara? A gente era... Os Partideiros começou daí. Aí foi o nome dos Partideiros. Ali foi o nome Partideiro do Cacique, porque a intenção era fazer verso de partido alto. Ou seja, vocês estavam de frente. Eu não versava. Que era eu estava de apoio com o Repique de Anel. Paulo Henrique e Serginho Procópio. Isso. Aí chamava muito Marquinhos China, mas ele não aparecia, mas era a intenção de vocês. Então aquilo ali, quando eu fui chamado para tocar, participar, foi muito legal, porque a gente vivia o Cacique, né, de noite, né, Coelho? A gente estava ali todo dia embaixo daquela... Eu morava do lado, né? Era tipo assim, pular o muro do Cacique. Pô, eu vinha de onde eu tivesse, cara, que pobre tem aquela parada. Eu tava morando em Rocha Miranda, em Auma, eu tava morando em Niterói. A gente chegava, não tinha... morava andando, né? A gente morava andando, porque a cada 3 anos mudava de endereço, 2 anos. Mas essa parada. Então, quando fomos partideiro, a gente ralou muito, consertamos aquele banheiro. Eu lembro a primeira agenda do Cacique, as primeiras agendas. Eu tinha carro, então saía para comprar cerveja. Eu lembro de uma agenda que está na casa da minha mãe, primeira compra de 3 caixas de cerveja do partideiro, né? Aí depois a gente começou a fazer cozinha, eu fazia comida, eu fazia uma sopa de ervilha, fazia uma sopa de
carne seca com abóbora, aí o Banana também fazia aquela coisa de tradição do pai dele. Que começou na quarta-feira. Que começou na quarta-feira. A gente fez aquele resgate, né? Depois que passou pro domingo. Depois passou pro domingo, porque eu lembro disso que eu fui nessa época, em 2000. A gente foi em 2000. Que de 98, quando você entrou, até 2000, a gente era só a gente. Era isso ali. Depois de 2000, que eles formaram o partido, foi quando eu fui lá pra Bahia, você lembra? Lembro, eu fui lá pra Bahia e tal. Sim. E aí fez essa formação que o Renato me ligou. Pô, os caras aqui... A gente estava na quarta-feira. Quando a quarta-feira começou a encher, pô, o Lene Brau fortalecer direto, a gente botava a lona, que chovia. Mas foi mesmo... Fred Camacho. Fred Camacho. O que aconteceu foi aquele incidente que teve no Morro do Alemão, que a gente teve que parar com a morte do Tim Lopes. Aí a gente parou a quarta-feira, que não funcionava nada ali. E a gente teve a ideia de passar para o domingo. Sim. Quando passou para o domingo, minha mãe morava aqui no Catumbi, onde eu, depois de 10 anos, fui morar no Catumbi. Eu falava muito com o Márcio Vanderlei, ele me deu o toque de que ele tinha saído do pagode da DOCA. Imediatamente eu falei com o Renatinho, encontrei com ele aqui no pé da Mineira, onde eu estava sempre. O Márcio Vanderlei falou, não estou mais lá na DOCA. Aquela mesma semana eu falei com o Renatinho, falei com o Bira Presidente, e fizemos uma reunião, chamamos ele para participar. Aí veio o Renatinho, depois chamamos o Tchá, na verdade. Aí apareceu o convite para o Banana fazer parte do grupo, essas coisas foram orquestradas lá pelo Renato, pelo Bira, a gente fez aquela votação, começou a criar isso. Dali para frente a gente fez uma organização, como você sabe, você foi para a Bahia, a gente começou a organizar cerveja, comida. Quando viu, cara, o samba estava andando ali 1.500, 2.000 pessoas, domingos. Quando viu, não, foi muito trabalho, né? Foi. E aí a gravação do Raça Brasileira, 20 anos, o Marcos Salles veio acho que de Rio Bonito, ficou lá em casa, eu estava morando em Laranjeiras. Aí a gente conseguiu um espaço para fazer segunda-feira aqui no Circo Voador, uma roda de samba do Partideiro, toda segunda durante um mês. Quando o Marcos Salles chegou, ele ficou lá em casa, aí com a ideia, falou, vamos gravar isso. E foi pedir na Som Livre para fazer um comemorativo do Raça Brasileira. Eu lembro bem, fui eu e Marcos Salles fomos lá naquele camarote da Beth. Eu ficava lá em casa, porque lá em casa tinha um computador, na época eu tinha que pegar o computador e plugar no fio do telefone ainda, né? Sim. Aí o Marcos Salles, que vinha de Rio Bonito, ficava um dia lá em casa, aí eu participei bem desse processo, na íntegra de repente chegar a Beth Carvalho, ela falar que é a gravação, quando a gente chegou com alguns nomes já anunciados pro D'Artagnan na Som Livre, a gente teve a surpresa que não ia ser mais a gravação de um CD. Eu falei, não vai dar para gravar mais CD não, é muita gente que tem, a Beth vem, Então, daquele susto, aquela tristeza, não, você vai gravar um DVD. Eu falei, primeiro DVD? Aí eu vivi esses momentos, naquela hora eu comecei a me dedicar, eu já dava aula de música para várias comunidades, Mangueira, tem muito aluno lá, peguei Chiclete Pequeno, peguei Vaguinho, Papel, molecada toda que hoje viaja pelo mundo aí, trabalha com muitos artistas, né? Pegava Vaguinho na casa da Salosa, esses caras todos se tornaram diretores. O Vitor, eu era um pouco mais velho, tinha uma levada que eu trabalhava no SEAP com Ivanildo Santo dando aula de música. Então no Cacique eu começava a dar aula de música na Zona Sul, aqui na Maracatu, Brasil. Ali eu já era o Andrezão do Cacique, gravei Raça Brasileira. E depois, no seguinte, a Beth chamou a gente para gravar o Beth Carvalho, 40 anos, Pagode Municipal. Era pra gente fazer uma participação, 2, eu acho, 3. Quando veio, a gente cantou lá uns 10 samba com ela, não saímos mais do palco. Entendeu? Isso são as histórias porque, vamos lá, tem 20 anos essa parada. Se eu tiver aqui em algum momento, não, tem mais de 20 anos. Errando na cronologia, ou alguma parada, se eu tô errando, me perdoa aí mesmo, porque a gente viveu muita madrugada e a intenção não é ser dono da verdade, é lembrar de fatos que a gente viveu e tá passando aqui. Aquilo me deu veio com grande relevância para mim, começaram a me chamar para ir para a Europa, com um projeto que eu tinha, Portadores do Ritmo, que era aula de música para pessoas com deficiência física e intelectual, que eu fundei. E a questão do repique de anel, né, do Partido Alto. Eu dava aula na Zona Sul, começaram a me levar para a Europa, de repente eu fui para ficar 40 dias, 45 dias, fiquei 6 meses, muito trabalho. Aí no ano seguinte já estavam me chamando de novo, as coisas lá no Cacique, o Partideiro já estava há um bom tempo, estava trabalhando, eu
fiz opção, um dia eu falei, ó, eu não venho mais. Claro que o grupo tem todas essas dificuldades de convivência, a gente conviveu muito tempo junto. Tô tendo oportunidade de falar aqui e falar assim, bicho, eu não quero mais, eu não quero mais mesmo, não queria, não aguentava mais o grupo. Até hoje, às vezes, eu pareço um pouco isolado, porque eu não participo de grupo nenhum. O Andrezão sumiu do samba, eu fui pra Europa mesmo, trabalhei samba demais, a minha paixão, meu amor é samba. Abri um bar lá que eu tive a oportunidade de receber muito sambista lá na Europa, e circulava a Europa fazendo samba, dando aula. E voltei pro Brasil depois de 7 anos, ficando na Europa, voltei em 2015, 16. E aí fiquei trabalhando com empreendedorismo aqui, fiz algumas parcerias. Eu e Sérgio Lourosa, a gente tinha uma parceria de uma bebida, fiquei trabalhando no empreendedorismo. Reabri o IPCN aqui, que estava fechado há 10 anos, né? Fundado pelo nosso mestre Candei, IPCN, ele é um dos fundadores. Mas sempre envolvido, eu não queria... O Cacique me ensinou uma coisa, cara. O partideiro do Cacique, eu não consegui, depois foi muito difícil para eu trabalhar em um bar trabalhando para alguém. Porque no Cacique a gente foi o primeiro grupo que eu lembro que administrava a própria comida, a própria bebida. A gente tinha 25 funcionários no momento, de segurança, catador de lata, cozinha. E, pô, olha isso, em 2001, 2012 a gente administrava aquela contabilidade toda, fazia algumas melhoras de banheiro, pagava a conta de luz. O Bira nunca foi, sempre foi um pai para mim, sempre vou falar muito bem de Bira presidente, de Bira Nil. O Cacique abraçou muita gente. Porque a gente também não era fácil, né, meu irmão? A gente também não era fácil, tinha os egos, tinha as manias, e a gente conviveu com o Bira ali, com a diretoria do Cacique, muitos anos. E tudo que aconteceu, a gente está numa foto lá no Museu do Cacique, eu tenho que agradecer ao Bira, né, com o gênio dele, mas sempre na hora H, ele sempre tentou defender a gente, como te defendeu também. Sim, várias vezes. Né? E eu aprendi ali, cara, depois foi muito difícil eu tocar em bares, em lugares para mim, porque lá eu aprendi a administrar uma roda de samba, que a gente vendia, pode crer que é o primeiro grupo que eu lembro no Rio de Janeiro, que tinha controle das suas atividades de comida, de bebida, de pagar as pessoas, fazer uma economia e partir para o mundo. Hoje em dia tem vários grupos que tem, né? Seus espaços que vendem sua bebida, mas na época a gente só podia tocar em bar, né? As pessoas convidavam. A grande verdade, tipo assim, muita gente fazia isso, né? Muita gente fazia isso, mas assim, não era num contexto grupo. E estão gostando? Esse é o Andrezão. Estamos só falando aqui. Então faz o seguinte, ó. Dá um likezinho aí. Valeu? Oba. Se inscreve aí no meu canal aí. Vem ajudar aqui o Coelho. Esse é o Andrezão, meu irmão, meu amigo. Andrezão do Cacique. Do Cacique, dos partes dele e do Cacique. Então, dá um like pra gente aí, dá um joinha e vem com a gente que tem muita coisa ainda. Mas aí, Andrezão, o que acontece? Eu queria te dizer, não te interrompendo, que teve uma galera que já fez isso aqui na Lapa, debaixo do Arco, que foi o Nico. Eu tava participando disso. Foi o Nico. Na verdade, o Nico entrou depois. Marquinhos Renatinho Cruz. Marquinhos Oswaldo Cruz. Denis de Lima. Ivan Milanês. E eles eram um grupo que eles tocavam, cantavam e faziam esse movimento que vocês fizeram lá no Cacique. Eu lembro que na Lapa, a gente, embaixo dos arcos, contava a chapinha para receber. Contava a chapinha. Quem fortalecia era o Jair, do Arco da Velha. Isso aí. Né? Do Arco da Velha. O que eu tô querendo dizer com ele as tias, os tios, os terreiros sempre fizeram esse movimento de vender a comida. Isso incontestável. Quando eu falo assim, dessa geração, agora os primeiros grupos, que hoje eu vejo, eu admiro muito o terreiro de Crioulo, com Paulo Henrique Mocidade, que tem aquela economia, aquela formação, aquela produção. Pô, bicho, eu acho muito legal. Eles saem daqui, fazem isso em São Paulo, faz isso na Bahia. Leva a própria estrutura. Leva a própria estrutura. No Cacique, a gente estava fazendo isso há 25 anos atrás. É disso que eu estou falando, de um grupo de músicos, porque a gente não tinha um patrão, não tinha um chefe. Por exemplo, a Doca fazia, a Surica, os outros terreiros, assim, era um bar, ou era casa, era uma pessoa que fazia aquela gestão para um grupo que tocava, que tinha que receber, pegar aquela passagem a gente ia lá, como fez muito. No partideiro, nós tivemos que fazer a própria administração de comprar, vender, cozinhar. Vocês eram os donos e os próprios funcionários. E os próprios funcionários. Foi assim, por isso que eu estou falando. Aquilo ali foi um divisor de água. E até hoje eu tento fazer assim. É claro que a gente não consegue.
E aí depois ficava difícil entender. Tem vários grupos hoje que estão, né, criando suas marcas. Eu acho que todo grupo sambista tem que ter seu bar. Sim. Eu acho que todo grupo de samba, meu irmão, tem que ter sua casa de show, seu Porto Seguro. Né? Parabéns, João Martins, tem lá o restaurante, o ambiente dele, isso é maneiro pra caramba, entendeu? Eu acho que todo grupo deveria... Os meninos Macabu também tem parceria dele, Bom Cabelo tem, não é? Isso. Então eu falo todo dia, cara, todo mundo tem que ter a sua parada, porque a gente sempre trabalhou em prol do samba, em prol da economia criativa, mas com lideranças. Sim. Tá ótimo, não tem problema, quem não queira. Mas eu acho que um grupo que tem bastante tempo, um artista, pô, não é bom a gente poder ligar o microfone na hora que a gente quer e vender a nossa cerveja do jeito que a gente quer, né? Vender o nosso produto, né? O nosso Vender o trabalho, nosso não só a produto. cerveja, mas o nosso trabalho, a nossa ideia, cara, a nossa acho musicalidade, né? E isso vem da escala maior, né? Porque você vê aí, Bar do Zeca, Bar do Alcione, Bar do Belo, Bar do Mumuzinho, né? O próprio Jorge Aragão lá atrás já teve investimentos assim. Sim. Foi, acho que foi o primeiro, né? Nesse segmento, nesse né? segmento, o primeiro bar com nome Isso. né, marcante, é o Bar Fulano, foi Jorge Aragão. Isso, entendeu? E pô, teve o fundo de quintal também, né? Aí, o Cacique. Cara, isso é muito legal, porque a gente vive numa cidade que respira samba, né? A gente está passando por alguns dilemas agora aí, porque os quiosques da praia... É impossível pensar no Rio de Janeiro sem samba. Não é? É impossível pensar no Rio de Janeiro sem samba. A maioria deles levam nome vinculado ao samba, à nossa cultura. Né? Então eu sou apoiador dessa economia criativa. Às vezes até por isso as pessoas não me veem tocando em bar tal. Não é porque eu não quero, é porque eu estou preocupado com o produto Andrezão do Cacique. Sim. Como artista, como compositor, meus trabalhos que estão sendo lançados, que estão na rua. Esse ano, já agora, 2025, eu tive em seis estados, né, diferentes, cantando a minha música, convidado com... né, minha passagem, minha estadia, o meu cachê bem pago, as minhas músicas autorais tocando, através dela, que eu vou chegando nos lugares, e através da nossa história aqui também, né, Coelho? A história não é minha, é nossa, dentro do Rio de Janeiro, dentro do Cacique. E, às vezes, por isso eu não me prendo muito, porque a gente começou essa lapa, né, Cacique, Coelho? Quando a gente tocava embaixo do arcos, não tinha nenhuma roda de samba. A verdade, primeira vez do Lefé depois. Deu continuidade ao que eles começaram a fazer, que foi o Ivan, o Ivan... O Nico, mas quando eu falo que a gente começou, porque a gente estava ali também. A gente deu continuidade àqueles que eles começaram, porque eles não fincaram. Eles deixaram pra gente. A gente veio logo em seguida e... estava ali, a gente estava no Seu Cláudio, a gente estava no JR, entendeu? Aí o Lefé, acho que abriu aqui, aí abriu o Empório 100, acho que foi o primeiro. Era só o Bar do Semente, na esquina. E o Semente não era de samba, era Tereza Cristina, que entrou depois e era salsa na sexta-feira. E a gente... E aí eu tenho um pensamento assim, tem os bares aqui, mas a gente começou isso, a gente viu isso fazer. Revolucionamos a Lapa. E aí, revolucionou. Então, pô, eu tive um bar na Dinamarca, um restaurante, Casa Brasil Tropical, uma casa de samba. E o Cacique me ensinou isso. E hoje eu aplico isso nos meus projetos, eu vendo o produto Andrezão como músico, compositor, né? Muito mais cantando. André, você não está tocando? Às vezes o pessoal me chama, eu vou gravar, vou tocar, faço um workshop muito mais fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, como eu vou agora fazer outra viagem. Mas são questões só de objetivos. Eu não tenho vontade nenhuma, nem preciso fazer o que eu fiz há 25 anos atrás, 30 anos. O que a gente fez pelo samba, que amor. O samba falou, André, obrigado isso, agora compõe, agora canta, agora vai rompendo fronteira, porque tem uma galera vindo atrás, né? Mostra que você aprendeu. E tem uma galera vindo atrás fazendo o que a gente fez. Então quando o cara fala, pô, eu tô tocando aqui no Carioca, eu tô tocando... Pô, meu irmão, parabéns. Eu fiz isso aí. Sabe onde às vezes a gente se pega nesse... Não é descanso, a gente não vai descansar. Não. A gente nasceu tocando, vai morrer tocando. Com certeza. Mas onde a gente se pega assim, se acorda um pouquinho aqui, sábado passado, eu toquei no Beco do Rato, com a minha banda. De vez meu filho faz surdo na minha banda. Meu filho fez 18 anos. Que maravilha. Você tá me entendendo? Marcelinho Moreira tá vivendo isso também muito. Você tá me entendendo como é que é o negócio? Dá até um flash assim, que isso, cara. Que tá 25 anos atrás eu era moleque tocando. Hoje, 25 anos depois, meu filho tá aí com 18 anos tocando comigo.
Não é verdade. Maneiro. Entendeu? Minha filha gravou comigo, bom, mas já quase 8 anos atrás. Meus filhos são musicistas também, fizeram trabalho independente, não vivem no samba, todos se formaram, mas todos eles fizeram escola de música, inclusive com o Chapinha lá em Niterói, um projeto que tinha lá no Horto. Todo mundo se formou tocando clarinete, flauta, cavaco, estudaram, fizeram escola de música legal. E hoje tem uma galerinha que tá tocando aí, os Guleba já tá fazendo outras paradas, né? Sim. O Beloba, Marçalzinho, esses caras que a gente antes... E a gente tá fazendo a nossa e tem uma galera que tá chegando aí. Quando o cara fala, outro dia o garoto falou assim, pô, aquele lugar ele paga muito pouco, aquele barzinho ali é pequeno, paga muito pouco. Eu falei, meu irmão, quanto é que é lá? Tu toca quantas vezes por semana? Aí ele, não, toco tanto, ganho tanto. Eu falei, cara, você ganha 3 salários mínimos por mês, mais ou menos, tocando? Ele falou, é. Eu falei, isso aí tu tá ganhando os menores cachê que tem, não é? Ele falou, é. Eu falei, quando eu tocava, a gente ganhava chapinha, não ganhava nada. Não ganhava nada. Então, eu ganhava, ficava ali mesmo. Ganhava ali, ficava ali mesmo. Eu falei, hoje, se eu tivesse, na tua idade, com 17, 20 anos pra tocar, ganhando 3 salários 10, 15 bares na cidade, eu ficava feliz, mas só tinha um samba por dia na cidade. Não é isso? Ah, meu Deus. Aí o cara falou, então, meu irmão, não, mas pô, vocês... Eu falei, eu realmente não cobro o que você cobra mais, mas eu tenho 30 anos de história na frente. Entendeu? Eu sou o cara... Tem uma história, pô. E aí, se eu não buscar a frente, essa máquina para de girar, cara. Porque tem ali coisas maiores pra gente buscar. Entendeu? Ele entra lá no YouTube e bota lá, parte dele do Cacique. Ele vai te ver. Vai me ver, vai botar na internet. Ele sabe que aquela história do samba dele, o Andrezão fez parte. O Andrezão fez parte de uma história que vem antes, que era o Bira, que era o Martinho da Vila, que era o Alberto Carvalho. E depois disso, veio o Andrezão, veio um Coelho. E agora eles estão vindo. Só que eles têm que levar esse legado à frente que nem nós levamos. Com certeza. Então, acho que tem que ter muito orgulho da música que faz. O dinheiro que está ganhando tem que ser valorizado. Eu não gosto nunca... A música ganha mal. Isso a gente passa essa vida inteira, né? Dá para sobreviver. Meu irmão, a gente ganha bem. A gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar, entendeu? Ganha bem e precisa trabalhar. Agora, tem níveis. Pô, de repente não vai chamar... Pô, Coelho, faz um samba aqui, portanto. Pô, bicho, te respeita. Tem que respeitar. O Coelho tem uma história. Tem um trabalho, o Andrezão tem outro. E aí a gente simplesmente tem que dizer não e dar espaço para aquele que precisa. Exatamente. Porque quando a gente fala assim, a gente ganha mal, não tem valor, aí o mundo ouve isso. O meu mestre, meu parceiro, que me aconselha muito, Isguleba outro dia falou no programa de televisão quanto ele ganhava quando era as viagens dele. Muito obrigado, Isguleba, porque... As pessoas têm que entender que o músico tem valor e que as pessoas pagam também para eles entenderem que não é só outros segmentos que tem que ter boa remuneração. Entendeu? Porque um cara que não é Beloba, que não é Isguleba, entendeu? Tem que ganhar muito bem sim, porque faz um trabalho extraordinário dentro da música. Toda fazendo isso. E a gente é o que é muito por causa deles. Porque eles fizeram essa bolha também de tocar pela chapinha. É uma escola. Eles também tocaram no barzinho lá em Piedade, no subúrbio do Rio, por chapinha pela passagem. Meu irmão, Zé Carlindo, todos eles. O Zeca andou de ônibus com cavaquinho, o Arlindo andou de ônibus com cavaquinho, o Camunguela andou de ônibus com a flauta dele. Todo mundo andou de ônibus, bicho. Todo mundo andou de trem, todo mundo ralou. Não é vergonha nenhuma. Todo mundo ralou, não é vergonha. Andrezão, me diz um pouquinho. Né? O nosso tempo é curto, né? O único bate-papo é gostoso, é bom, esse tempo é curto. A gente vai terminar depois naquele negócio que a gente vai descer pra comer uma parada, comer um negócio, matar a saudade. Matar a saudade, dar aquele abraço. Continua ali embaixo, com cerveja. Mas marca o teu tempo. Me diz o que é isso aqui pra você, cara. Isso aqui, cara, isso aqui é um repique de anel que eu ouvia quando era criança, eu não sabia o que era, e esse instrumento aqui mudou minha vida, que eu consegui... Hoje é muito chato. Ô, referência, você é referência. Eu consegui voltar com o instrumento. Foi a primeira gravação de um audiovisual, um DVD completo, com repique de anel tocando de ponta a ponta. Fui eu, uma raça brasileira. Eu, no Cacique, depois de Dr. Jorge Gomes, né? Falecido Duarte, Silvão, o Trambique, não posso esquecer de um deles. Eu consegui voltar com esse instrumento muito fixo lá no Cacique, de ponta a ponta, inalterável, não parava para nada. E aí consegui desenvolver meus toques e isso me levou muito pro mundo, tá? No mundo do samba, hoje tem os caras, eu vejo aí publicações, Jorge André,
Vladimir, cara, tem muito artista aí consagrado que eu sou fã, que diz assim, cara, eu toco hoje por causa de você tocando aquilo, na Doca, tocando no Cacique. Então não tem como esquecer meu repique de anel, minha referência maior no samba, independente da minha voz, das composições. Esse instrumento aqui, pra mim, é o coração do samba dentro do meu peito. É o meu repique de anel. Vamos fazer um sonzinho? Só uma notificação. Gente, eu falei isso aqui, mas com todo respeito. Mas isso aqui é um instrumento. É um instrumento. Isso aqui, não, que a gente às vezes fala e mal interpreta. Não, né? eu não... Então, isso aqui, quando eu falei isso aqui, é um instrumento. Também já me deu muito dinheiro. Sendo que não era repique de anel, era repique. É de vaqueiro. Se transforma, né? Se transformou. Daqui o Birani inventou repique de mão. Aí ele inventou repique de mão e aí mesmo que ele virou isso aí que ele é. Esse nome que ele tem hoje. Que o doutor transformou ele em repinique para repique de anel pelo doutor. O Birani contava para mim que viu o doutor tocando aquilo e tentou construir, né? Aquela genialidade, ele transformou. Todo instrumento tem uma história, né? E aí eu peguei disso e fiz algumas adaptações. Isso aqui, Cacique, isso aqui foi uma obra minha, que porque eu usava moeda para tocar, tá lá no DVD Make Off do Raça Brasileira, eu botava as moedas penduradas aqui, porque elas voavam no meio com a fita, e eu pegava elas penduradas e botava no dedo. Em algum momento eu comecei a bater aqui direto nelas, entendeu? Aí deu esse... E eu já não botava no dedo e peguei aqui. Aí o parceiro, tem que falar o nome dele, André Rios, ele pegou um salompas daquele, botou as moedas e falou, negão, olha só, não vai ficar aquele estirado mais não, fiz assim. E colou as moedas. As pessoas não sabem. Mas esse primeiro instrumento eu fiz na Arte Celso, que não tinha para vender. E foi a medida do Raça Brasileira. E aí tocava-se com anel, claro. Então ficou mais fácil por causa da mobilidade de tocar vários instrumentos. Mas isso daqui também é a parada nossa. E o primeiro tripé também eu lancei. Apareceu o instrumento no tripé, foi no Bete Carvalho, 4 anos, no Teatro Municipal. Mas já falei demais dele. Agora deixar ele falar um pouquinho. Fala. Deixar o samba é loucura que não faço. Muito embora com você, babaca palhaço. Didi lá vai viola, é isso aí, Cole. Nosso irmão, porra, muita chefe. Obrigado você, irmão. Eu sei que você também, o nosso tempo é bem curtinho mesmo, mas fala um pouquinho, você tá com uma música inédita que tá em todas as plataformas. E como é que faz para te achar nas plataformas digitais? Como é que faz para te contratar? Contratar o Andrezão. Parada é o seguinte, contratar o Andrezão, você entra lá no Instagram, é um movimento que a gente tem. Andrezão do Cacique. Andrezão do Cacique, só isso. Entra lá no Instagram, vai aparecer o negão aqui, todo bem arrumadinho, todo bonitão, vai ter o telefone de contato. E a gente lançou, tem 3 clipes lá nosso no YouTube. Um é o Mãe África, tem aí 100 e tantas visualizações, está muito pelo mundo. O outro é o especial com participação do Sérgio Lorosa, Guto Goff. E o do ano passado, que me levou a fazer 4 trios elétricos na Bahia, fui convidado pelo Ilê aí para cantar, é o Chamego de Mamãe, que está em todas as plataformas digitais. Mas segura, porque o lancei agora está na pista. Quem manda é mulher, meu irmão. Legal. Tudo composição autoral minha, tá rolando. Veja nas plataformas, vê lá no Instagram, no Facebook. Chama o Andrezão, que a gente está viajando pelo Brasil e fazendo shows. Esse é o Andrezão, meu amigo, meu irmão, de coração, de muitos anos. Andrezão, mais uma vez, muito obrigado, meu pai. Muita axé para você. Quando for, todos os orixás te abençoe, te leve a voos maiores, entendeu? Que você merece, você é um cara que merece. E nós estamos juntos também no Batuqueiro, né? Estamos juntos no Batuqueiro, mas ó, acima de tudo, vai ouvindo as histórias desse cara aí que tem tudo pra contar, meu irmão. Essa é a história do samba no Rio de Janeiro. Axé Coelho, parabéns pelo programa. Valeu, meu compadre, obrigado. Gente, obrigado. Mais um podcast de raiz, Luiz Cláudio Coelho. E ó,
Não desliga, se liga. Posso Dá mandar um aquele alô? like, pode. Pessoal do AP Estúdio, Paulista. Pessoal do AP Estúdio. Meu padrinho, né? Meu padrinho que lançou teu meu padrinho, CD. teu produtor, pô, Meu tudo produtor, por lançou meu CD. Parabéns, AP Estúdio, mais um projeto maravilhoso. E vamos que vamos, gente. Aquele like, beijo, tchau. Vamos produzir. Vamos produzir.